viajou conosco para o interior, fez um excelente trabalho. Eu gostaria de chamar agora o pastor Bueno, e se ele quiser trazer a sua equipe aqui na frente também para apresentar. I'd like to invite Pastor Bueno if you want to bring your team together with you. Oi. Tá. Oi, som. É um pouco abafado. Pastor Bueno, um imenso privilégio It's a great privilege to have you here. a sua presença conosco, Having you here. dessa equipe maravilhosa. And this great team. Nós estaremos daqui a pouco passando a palavra para vocês. We're going to let you guys talk later. E eu creio I que believe Deus tem um propósito nesses dias. God has a purpose during these days. Trouxe vocês para trazer uma palavra específica para cada um que está He aqui. brought you guys to bring a specific message to each and every one here. Que Deus abençoe você. May God bless you. What an honor it is to be at the Men of Courage conference this year. Que honra é estar na Conferência dos Homens esse ano. Amen. Men of Courage. Homens de coragem. Amen. It is a joy and an honor, and the privilege is really ours. É uma alegria e uma honra, e na verdade o privilégio é nosso. Each of the men on the stage with me Cada um desses homens aqui no palco comigo are very dear friends, são amigos muito queridos. and it's my privilege to have them with us this year. E é um grande privilégio ter eles conosco esse ano. They are men of God, Eles são homens de Deus, they are courageous men, eles são homens corajosos, and they are men who came with a message for you. e eles são homens que vieram com uma mensagem para vocês. Amen. Pastor Brian Esse é o pastor Brian, is from Florida, ele é da Flórida, and he will be sharing the message tonight. e ele vai compartilhar também hoje à noite. Pastor Steve Pastor Steve, is from Washington State, ele é do estado de Washington, where I am from. da onde eu também sou, He will be sharing a message tomorrow. e ele vai compartilhar amanhã. Pastor Eddie Pastor Eddie, is from Missouri, ele é do Missouri, and he will begin the first message tonight. e hoje é ele que vai começar a pregar. Amen. All right. I'm going to pray for Pastor Eddie, Eu vou orar pelo Eddie, and he's going to bring the word for us. e ele vai trazer a palavra. Are you ready for the word tonight? Vocês estão prontos para a palavra hoje à noite? Ready for the word tonight? Prontos para a palavra? Amen. Heavenly Father, we thank you. Pai Celestial, nós te agradecemos. We are grateful for your servant. Nós te agradecemos pelo teu servo. We are grateful for the message that you have put in his heart. Te agradecemos pela mensagem que o Senhor colocou em seu coração. We pray that you would lead him by your Spirit. Oramos para que o Senhor lidere ele através do teu Espírito Santo. Use his voice to bring your word. Use a voz dele para trazer a tua palavra. We pray also for every one of us in the room, Nós oramos também por todos que estão aqui na igreja. that our hearts would be open to receive Que os nossos corações estejam abertos para receber the implanted word, a palavra implantada. that we may be the men of courage Que nós sejamos os homens de coragem that you have called us to que be. o Senhor nos chamou para ser. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. amen. Amém. Would you welcome Pastor Eddie tonight? Receba o pastor Eddie hoje à noite. What a privilege it is to be part of the kingdom of heaven. Que privilégio é ser parte do reino celestial. Are you glad to know that Jesus loves you today? Vocês estão contentes de saber que Jesus te ama hoje? Amen. I love the fact to know that He is the same in Brazil as He is in America. Eu amo o fato de saber que Ele é o mesmo aqui no Brasil como Ele é lá nos Estados Unidos. What an honor it is to be able to share the word of the Lord with you today. Que honra é compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. If you're thankful to be here today, turn to the person next to you Se você está grato de estar aqui hoje, vire para a pessoa ao seu lado and tell them God has something for e you. fala para ela: Deus tem algo para você. Before you're seated today,
before you are seated, Antes de vocês sentarem hoje, I want you to know that you are men of purpose. eu quero que vocês saibam que vocês são homens com propósito. I want you to know you're men of Eu courage. quero que vocês saibam que vocês são homens de coragem. And I want you to turn to somebody and tell them you are a man of God. Eu quero que você vire para a pessoa ao seu lado e fale, você é um homem de Deus. Amen. You may be seated today. Podem sentar. The Bible tells us that we should encourage one another. A Bíblia nos diz para encorajarmos uns aos outros. We should lift one another up. Nós devemos levantar uns aos outros. So today, be a man that encourages other men. Então, hoje, seja um homem que encoraja os outros homens. Today, I'm going to talk to you simply about being a man of purpose. Hoje eu vou falar simplesmente sobre ser um homem de propósito. The title tonight would be Purpose is Experienced Through an Encounter with God. Purpose is experienced through an encounter with God. Se tem um título para a palavra hoje à noite, seria o propósito. O propósito é vivenciado através de um encontro com Deus. And our goal in this conference is that you have an encounter with E God. o nosso objetivo nessa conferência é que você tenha um encontro com Deus. Not just an encounter of going to church on Sunday. Não apenas um encontro de ir na igreja nos domingos. Not just a prayer encounter that you have every morning. Não apenas um encontro de oração que você tem durante as manhãs. But that you have a supernatural encounter with the Heavenly Father. Mas um encontro que você tem sobrenaturalmente com o Pai Celestial. And my prayer tonight is that you will experience God's purpose. E a minha oração hoje à noite é que você experimente do propósito de Deus. Because you will have an encounter with Him. Because you will have an encounter with Porque Him. você está tendo um encontro com Ele. So what is the definition of encounter? Então, qual a definição de encontro? It simply means to come face to face with something or someone. Significa simplesmente estar face a face com algo ou com alguém. When we come face to face with God, we can begin to find our purpose. Quando nós chegamos face a face com Deus, nós começamos a entender nosso propósito. Remember the way we began. I said you are a man of purpose. Lembra de quando nós começamos que eu disse, você é um homem com propósito. You are a man of God. Você é um homem de Deus. And today I want you to be able to know your purpose and experience that purpose. E hoje eu quero que você encontre e viva a sua experiência com propósito. But a purpose can only be found when you first have an encounter with God. Mas um propósito só é encontrado quando você tem um encontro com Deus. How many want to know your purpose? Quantos querem descobrir seu propósito? Amen? Well, it begins with an encounter. Então, ele começa com um encontro. You see, some people encounter God unexpectedly. Veja, algumas pessoas encontram Deus de uma forma inesperada. They never expect to actually encounter and find God's purpose. Elas geralmente nunca esperam encontrar e achar o propósito de Deus. Some people experience an encounter with God intentionally because they're seeking Him. Algumas pessoas se encontram com Deus de forma intencional porque elas estão buscando. And then there are some people who have never had an encounter with God. E há certos tipos de pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus. In whichever category you're in tonight, E qualquer que seja a categoria que você esteja hoje à noite, whether you're seeking Him, ou você pode estar ou procurando Ele, or whether it's unexpectedly, ou seja de forma inesperada, or if you've never encountered ou God, se você nunca encontrou Deus, my prayer is that you'll find God's purpose tonight. minha oração é que você encontre o propósito de Deus essa noite. How many wants to know God's purpose for your life? Quem quer conhecer o propósito de Deus para a sua vida? Amen. Amém? First thing we have to do A primeira coisa que nós precisamos fazer is let go of what is distracting us from giving God our full attention. é deixar para trás aquilo que nos distrai de dar a atenção total a Deus. One of the things that keeps us from encountering God and finding our purpose is distractions. Uma das coisas que nos impede de chegar até Deus e encontrar nosso propósito é a distração. As men, we are so busy with work and family and
things. Porque muitos de nós estão ocupados com o trabalho, com a família. And if we're not careful, sometimes those distractions keep us from finding God's E purpose. se nós não prestarmos atenção, essas distrações vão nos manter, vão nos impedir de encontrar a Deus e encontrar o propósito. Your number one purpose on this earth is not to have a job, O seu propósito principal nesse mundo não é ter um emprego, is not to live in a certain house, não é viver em uma certa casa, it's not to just be a father or a husband, não é apenas ser um marido ou um pai. but your number one experience should be having a purpose from God and knowing what that is. Mas o seu propósito número um é saber, entender o propósito de Deus e saber qual é ele. But what happens sometimes, there are distractions in our way. Mas o que acontece na maioria das vezes é que há distrações no nosso caminho. Sometimes those distractions are sin, Às vezes essas distrações são um pecado, addiction, vícios, worry, preocupações, anxiety, ansiedade, past emotional scars. feridas emocionais do passado. Sometimes those distractions are money. Às vezes é o próprio dinheiro. Sometimes those distractions are people, Às vezes são as pessoas, relationships. relacionamentos. But if we're going to find God's purpose, we got to let go of what's distracting us. Mas se nós quisermos encontrar o propósito de Deus, nós temos que deixar para trás as coisas que nos distraem. To give God your full attention, Para entregar a sua atenção total a Deus, to find God's purpose, para encontrar o propósito de Deus, you've got to get the distractions out of your life. você tem que manter as distrações fora da sua vida. So I want you to think about what's distracting you. Então eu quero que você reflita o que tem te distraído. For some of you, it could be sin or addiction. Para alguns de vocês pode ser o pecado ou o vício. For some, it's making more money, Para alguns de vocês é fazer mais dinheiro, gaining wealth. é ficar rico, próspero. For some of you, it's bad relationships. Para alguns de vocês são relacionamentos mal sucedidos. But I want to tell you tonight, you have to begin by removing the distractions from your Mas eu life. quero falar para vocês hoje que você tem que começar removendo as distrações da sua vida. So let me ask you this question. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. What is distracting you? O que tem te distraído? What is distracting your life from finding the purpose of God? O que tem distraído a sua vida de encontrar o propósito de Deus? I want to read to you from Hebrews chapter 12 and verse 1. Eu quero ler lá em Hebreus 12, versículo 1. Hebrews 12 and verse 1. Hebreus 12, capítulo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Here in the scripture, Aqui nesse trecho, as the writer is writing, he makes a distinction between weight and sin. enquanto o autor está escrevendo, ele faz uma diferenciação entre o peso e o pecado. So there are two different things. There is weight and then there is sin. Há duas coisas diferentes, ao peso e ao pecado. Some things that are distracting our life is weight that we need to strip off. Algumas coisas que estão distraindo a nossa vida é peso que a gente precisa remover. It might not necessarily be sin, Talvez não seja necessariamente o pecado, but it's weight. mas é o peso. And sometimes that weight holds us back from finding our purpose in God. E às vezes esse peso nos impede de encontrar nosso propósito em If Deus. you've gone to church very long, Se se você tem frequentado a igreja por muito tempo, you already know that sin keeps you from finding an experience with God. você sabe que o pecado te impede de encontrar o seu propósito em Deus. You already know that sin separates you from God. Você sabe que o pecado te separa de Deus. But some of us don't have sin, but we have weight. Alguns de nós não temos pecados, mas nós temos o peso. The weight of worry O or peso anxiety. da preocupação ou da ansiedade. The weight of being a father, or the weight maybe of being a better husband. O peso de ser um pai ou de ser um marido melhor. But I want you to know, when you find your purpose in God, Mas eu quero que você saiba que quando você encontra o seu propósito em Deus, you'll be a better husband. você vai ser o melhor marido. When you find your purpose in Quando God, você encontrar seu propósito em Deus, you'll be a better father. você vai ser o melhor pai. When you find your purpose in Quando God, você encontrar seu propósito em you'll Deus, know how to manage você your life. vai saber como organizar as coisas. When you find your purpose in God, Quando você encontrar seu propósito em Deus, you can strip off every weight. você pode remover todo o peso. God has a purpose for you. Deus tem um propósito para você. Tell somebody beside you, God's got a purpose. Fale para a pessoa ao seu lado, Deus tem um propósito para você.
So the first thing we have to do to find God's purpose A primeira coisa que nós precisamos para fazer para encontrar o propósito de Deus is remove the distractions that keep us from giving God our full attention. é remover toda distração que nos impede de dar a Deus a atenção completa. So we have to identify the distraction. Então nós precisamos identificar quais são as distrações. Tonight, as I speak, I want you to identify your distraction. Hoje, enquanto eu falo, eu quero que você identifique suas distrações. I encourage you to identify the weight or the sin. Eu quero que você identifique o peso ou o pecado. And then let's get that out of the way. E vai e tira isso do caminho. Because if you're going to find God's purpose, Porque se você quer encontrar o propósito de Deus, you got to get rid of the sin. você tem que se livrar do pecado. You got to strip off the weight. Você tem que remover o peso. Because you're a man of purpose. Porque você é um homem com propósito. You are a man of God. Você é um homem de Deus. And God has a plan for your E life. Deus tem plano para a sua vida. Amen? Amém? The second thing you've got to do A segunda coisa que você precisa fazer is let the presence of God transform you. é deixar a presença de Deus transformar você. What does it mean to actually be transformed by God? O que significa ser transformado por Deus? You see, you are a man of purpose. Você é um homem de propósito. You are designed to be a man of God. Você foi criado para ser um homem de Deus. But after you remove the distractions, there has to be a transformation. Mas depois que você remove as distrações, tem que haver uma transformação. It's not enough to just say a prayer, Lord, forgive me of my sin. Não é suficiente só fazer uma oração e falar, Deus me perdoa pelos meus pecados. It's not enough to just stop sinning. Não é o suficiente só parar de pecar. But there has to be a transformation in your spirit. Mas tem que haver uma transformação no seu espírito. I want to help you to understand what transformation means. Eu quero ajudar vocês a entender o que significa essa transformação. The dictionary says the definition of transform O dicionário fala que a definição de transformar to change the outward form or appearance of something. é mudar o exterior, a forma exterior de algo. To change in character or condition. Mudar em caráter ou condição. We need a transformation in our lives. Nós precisamos de uma transformação na nossa vida. You can't just get rid of the sin, Você não pode apenas se livrar do pecado, but you got to allow the Spirit of God to transform you. mas você tem que permitir que o Espírito de Deus se transforme. You've got to change who you were to who God wants you to be. Você tem que transformar quem você era para quem Deus quer que você seja. When you shed off the weight, Quando você remove o peso, when you get the sin out of your life, quando você tira o pecado da sua vida, you then begin to allow the Holy Spirit to transform you. então você começa a permitir, deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida. You are a man of purpose. Você é um homem com propósito. You are a man of Você é God. um homem de Deus. And we need a transformation of our lives. Nós precisamos de uma transformação na nossa vida. You are not men of this world, Você não é um homem desse mundo, but God has a purpose for you. mas Deus tem um propósito para A você. divine purpose from Him. Um propósito divino dele, vindo dele. And if we're going to find that purpose, we've got to allow the Holy Spirit to E se nós transform. queremos encontrar esse propósito, nós temos que permitir que o Espírito Santo nos transforme. The Apostle Paul was writing in the book of Romans. O apóstolo Paulo estava escrevendo lá no livro de Romanos. Romans chapter 12 and verse 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Só a metade. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Só até aí. So we can't just copy the behaviors and customs of this world. Então nós não podemos apenas copiar os costumes e a forma como o mundo faz. There are a lot of people that go to church. Há muitas pessoas que vão para a igreja. There are a lot of people that say I'm a Christian. Tem muitas pessoas que falam eu sou cristão. But that doesn't mean that they've been transformed. Mas isso não quer dizer que eles foram transformados. Transformation happens when you no longer follow after the world. A transformação acontece quando você não segue mais as coisas que o mundo faz. Transformation happens when God is not just added to your life. Transformation is not just when God is added to your life. A transformação não é apenas quando Deus adiciona, acrescenta na sua vida, But God is your life. mas quando Ele é a sua vida. You can't just add God to what you're already doing. Você não pode apenas adicionar Deus porque você já está fazendo. But God becomes everything. Mas Deus se torna tudo.
He has a plan and a purpose for you. Ele tem plano e propósito para você. And one of the hardest things for men to do Uma das coisas mais difíceis para os homens fazer is to walk away from my plan for my life é se distanciar do meu plano para minha vida and say, God, I want your plan for my e life. dizer, Deus, eu quero o teu plano para minha vida. Ever how much money you want me to make? Não sei quanto dinheiro que o Senhor quer que eu produza, que eu faça. Wherever you want me to serve? Quem quer que seja que o Senhor quer que eu sirva. Wherever you want me to live? Aonde o Senhor quer que eu viva. Whoever you want me to talk to? Qualquer que seja a pessoa que o Senhor quer que eu fale. God, I want your plan in my life. Deus, eu quero os teus planos para minha vida. For most men, our identity is in our plans. Para muitos homens, a identidade está nos planos. But we have to walk away from what my plan is to follow his plan. Mas nós temos que se distanciar do que o meu plano é para o que o plano dele é. The problem of what happens sometimes is we just ask God to bless what we're already doing. O problema que acontece é que muitas vezes a gente pede para Deus só abençoar o que nós já estamos fazendo. But you see, that's not being transformed. Mas isso não é ser transformado. When you're transformed by the Spirit, Quando você é transformado pelo Espírito, you say, God, it's not my plan anymore. você fala, Deus, não são mais os meus planos. Lord, don't bless my plan, Ou não apenas abençoe os meus planos, but God, let me be part of your plan. mas Deus, deixa eu fazer parte dos teus planos. You are a man of purpose. Você é um homem de propósito. You are a man of Você é God. um homem de Deus. God has a plan for your life. Deus tem um plano para a sua Can vida. you say amen? Diga amém. Aleluia. What happens in our life sometimes is that wealth or money becomes so important. O que acontece nas nossas vidas às vezes é que a prosperidade, o dinheiro se torna tão importante. The dream of creating wealth to have things, O sonho de criar riquezas para ter as coisas. cars, Carros, homes, casas, vacations, férias, travel. viagens. Those things begin to drive us sometimes as men. Essas coisas às vezes nos afastam como homem. But when you turn your life over to God, Mas quando você vira sua vida e entrega para Deus, God's got much greater blessings than what you could ever Deus plan. tem coisas muito maiores do que você já um dia pode planejar. God's got much greater blessings than what you could ever imagine or think Deus tem of. bênçãos muito maiores do que você já um dia imaginou. As a matter of fact, in the book of Ephesians, Na verdade, lá no livro de Efésios, it says that He will give us more than what we could ever dream of, imagine, what we could ever make up in our own mind. fala que Ele pode dar muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. You are blessed when you have a plan from God. Você é abençoado quando você tem um plano And I de want to Deus. reassure you today that God does have a plan for E you. eu quero confirmar para você que Deus sim tem um plano para você. You haven't gone too far. Você não andou longe You demais. haven't sinned too much. Você não pecou demais. You haven't ran from God too long. Você não correu muito distante de Deus. God has a plan for your Deus life. tem um plano para a sua vida. You see, you can't change what happened yesterday. Veja, você não pode mudar o que aconteceu ontem. You can't control what happened last week. Você não pode controlar o que aconteceu na semana passada. But you do have control of tomorrow. Mas você tem controle sobre o amanhã. And you do have control of what choice you're going to make about tomorrow. Então você tem escolha, você tem controle sobre a escolha que você vai ter amanhã. So set your plans aside and ask for God's plan. Então coloque os seus planos de lado e pergunte quais são os planos de Deus. Give somebody high five and say, you're the man. Toca na mão do cara do seu lado e fala, você é o cara. You're the man. You're the man. Você é o cara. 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 You're the Você é man. o cara. Hallelujah. Aleluia. So the first thing we got to do is remove the distractions that keep us from finding God's purpose. As primeiras coisas que nós precisamos fazer é remover as distrações que nos impedem de encontrar os planos de Deus. The Os second propósitos thing de we Deus. got to do A segunda coisa que nós precisamos fazer is to let God's presence transform us. é deixar com que a presença de Deus nos transforme. To not copy the behaviors and the customs of this world, Não copiar o comportamento e os costumes desse mundo, but let Him transform you into a new person mas deixar com que Ele te transforme e te faça uma nova pessoa, by changing the way you think. através da mudança de pensamento. Think about His plan. Pense sobre os planos dele, Forget about your plan. esqueça sobre os seus. Think about His purpose. Pense sobre o propósito dele And forget about what you think your purpose e is. esqueça sobre o que você acha que é o seu propósito, Because you are a man of God. porque você é um homem de Deus. You are a man of purpose. Você é um homem com propósito.
The third thing you've got to do A terceira coisa que você precisa fazer is to listen for God's will. é ouvir qual é a vontade de Deus. Listen for God's plan. Ouvir qual é o plano de Deus. You got to remove the distraction first. Você primeiro tem que remover as distrações. You got to let God transform the way you think. Você tem que deixar Deus mudar a forma como você pensa. But then you have to begin to listen. Então você precisa começar a ouvir. Listen for God's plan. Ouvir quais são os planos de Deus. Sometimes the problem is for us, Às vezes o problema para nós we're too busy to listen. é que nós estamos muito ocupados para ouvir. We don't stop long enough to listen. Nós não paramos o suficiente para ouvir. Let me just ask you this question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do you even really want to know God's plan? Você quer mesmo saber qual é o plano de Deus para você? Sometimes we don't want to listen because we don't want to know. Às vezes nós não queremos ouvir porque nós nem queremos saber qual é o plano. But here on this weekend of Courageous Men's Conference, Mas durante esse final de semana da Conferência dos Homens Corajosos, in this beginning session, nesse início de sessão, I want you to begin to just stop and listen. eu quero que você apenas pare e ouça. Listen for the voice of God. Ouça a voz de Deus. Listen for the direction of the Holy Spirit. Ouça a direção do Espírito Santo. Listen for God's will for your life. Ouça qual a vontade de Deus para a sua vida. You don't have to worry about if He does have a plan for you. Você não tem que se preocupar de pensar, será que Ele tem um plano para mim? He does. Porque Ele tem. All you got to worry about is listening. Tudo que você tem que fazer, se preocupar em fazer é em ouvir. I want you to listen to the second part of the scripture in Romans chapter 12 and verse 2. The last part of the scripture. Eu quero que vocês agora leiam a segunda parte de Romanos capítulo 12, versículo 2. Que fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. So then you will know God's will, Então você conhecerá a vontade de Deus, which is good and pleasing and perfect. que é boa, perfeita e agradável. That is God's plan. Esses são os planos de Deus. But we have to listen first. Mas primeiro nós temos que ouvir. We're transformed, but then we got to listen. Nós fomos transformados, mas nós precisamos ouvir. And if we know and believe in Him, E se nós sabemos e acreditamos nele, if we believe that He died on the cross for us, e se nós acreditarmos que ele morreu na cruz por nós, if we believe John chapter 14 that He's prepared heaven for us, se nós acreditarmos em João 14 que fala que ele tem preparado casa no céu para nós, then we have to know that His will for us is good and pleasing and perfect. então nós temos que saber que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. You don't have to doubt that. Você não tem que ter dúvida disso. Don't let the enemy put doubt in your mind. Não deixe que o inimigo coloque dúvida na sua mente. What He has planned for you, it is good. Se ele tem planos para você, ele tem planos para você e esses planos são bons. What He has planned for you, it is perfect. Ele tem planos para vocês e é perfeito. What He has planned for you, it is pleasing. Ele tem planos para vocês e é agradável. But you have to be the one to believe it. Mas você tem que ser o primeiro que acredita So the nisso. question is, do you believe it? Então a pergunta é, você acredita? Yes. Tell somebody beside you, say, you got to believe. Fale para a pessoa do seu lado, você precisa acreditar. So it begins by asking Him to take control of your life. Então tudo começa nós pedindo para ele tomar controle da nossa vida. Getting the distractions out. Removendo as distrações, Shedding off the sin, shedding off the weight. removendo a areia, removendo o pecado, removendo o peso, And then begin to listen. e depois começar a ouvir. There were some men in the Bible Tiveram alguns homens na Bíblia that they found their purpose in God because they encountered Him face to face. que encontraram seu propósito na vida porque encontraram Deus face a face. I want to remind you of some men in the Bible. Eu quero lembrar vocês de alguns homens na Bíblia. I'll make reference to where the scripture is, but we're not going to read them. Eu vou talvez falar onde está escrito na Bíblia, mas nós não vamos ler. But these men had a face-to-face encounter with God. Mas esses homens tiveram encontros face a face com Deus. There was a man named Noah in Genesis, the 6th chapter. Tinha um cara chamado Noé lá em Gênesis, no capítulo 6. You see, God encountered Noah with a plan. Vocês conseguem ver, Deus encontrou Noé com um plano.
Noah was the salvation of any man that was living on the face of the earth. Noé era a salvação para todos os homens que viviam na face da terra. Because Noah was given a plan by God. Porque Noé recebeu um plano de Deus, dado por Deus. God encountered Noah to build a boat. Deus encontrou Noé para que ele construísse a arca. So he gave him a very specific plan. Então ele deu um plano muito específico a ele. He didn't just tell him build whatever boat you want. Ele não falou para Noé, vai lá e constrói qualquer barco que tu quiser. He didn't tell him just use whatever wood you want. Ele não falou assim, usa qualquer tipo de madeira que tu quiser. But he gave him the exact dimensions of the boat. Mas ele deu as dimensões exatas da arca. He gave him the exact type of wood to use. Ele falou qual tipo de madeira ele queria que ele usasse. He gave him the blueprints of how to build the boat. Ele deu a planta baixa de como ele queria You see, a arca. God encountered Noah with a plan. Então vocês conseguem ver, Deus encontrou Noé com um plano. God might be encountering you with a plan if you'll listen. Deus talvez esteja te encontrando com um plano se você estiver disposto a ouvir. I often think about all the opportunities Noah would have had to quit. Às vezes eu penso que todas as oportunidades. Às vezes eu penso que Noé devia estar pensando quais oportunidades ele deveria ter que deixar para trás para construir a arca. Because it was hard. Porque era muito difícil. It was difficult. Era difícil. He built the boat. Ele construiu a arca. And as he built it, people laughed. E enquanto ele estava construindo a arca, as pessoas riam, caçoavam dele. People made fun of him. As pessoas caçoavam dele. They said, "You're crazy, Noah. Eles falavam, você está doido, Noé? You're building a boat and it's never even rained down here." Você está construindo uma arca, nunca nem choveu aqui. But you see, he had a face-to-face encounter with God. Mas vocês percebem que ele teve um encontro face a face com Deus. He understood his purpose, whether anybody else understood Ele it or not. entendia o seu propósito, independente se as pessoas entendessem ou não. I want to tell you today that sometimes when you encounter God, Eu quero te falar hoje que às vezes quando você encontra com Deus and He gives you a plan and a purpose, e Ele te entrega um plano e um propósito, it doesn't mean it's going to be easy. Ele não disse que vai ser fácil. Sometimes it's going to be difficult. Às vezes vai ser difícil. Sometimes it's going to be hard. Às vezes vai ser complicado. But we got to rise up above what others think about us. Mas nós temos que levantar acima do que os outros pensam sobre nós. Because you are a man of God. Porque você é um homem de Deus. You are a man with a purpose. Você é um homem com propósito. When you have an encounter with God, Você teve um encontro com He will Deus. tell you your purpose. Se você tiver um encontro com Deus, Ele vai te falar o teu propósito. But sometimes it's going to be difficult. Mas às vezes vai ser difícil. There's another man in the Bible named Joshua. Há outro homem na Bíblia chamado Josué. Joshua had a face-to-face encounter with God. Josué teve um encontro face a face com Deus. But you see, Joshua was led by a pastor named Moses. Mas vocês conseguem ver? Josué foi liderado por um pastor chamado Moisés. Moses was called to lead the children of Israel into this beautiful land, this place called the Promised Land. Moisés tinha que liderar o povo do Egito para a Terra Prometida. But you see, Moses died, Mas Moisés morreu. and God chose Joshua to be the next man. E Deus escolheu Josué para ser o próximo homem. But you see, he followed another man who was hearing from God. Ele estava seguindo outro homem que estava ouvindo direto de Deus. Why didn't he go first to lead the children of Israel? Por que Deus não escolheu primeiro Josué para liderar o povo para fora do Egito? O que Deus tinha para Josué? Your time might not be today, Talvez o seu tempo não seja hoje. but when you follow the man of God Mas quando você segue um homem de Deus, who is hearing from que God, está ouvindo direto de Deus, God's got a plan for you. Deus tem um plano para In você. His time, No seu in tempo, His moment, no tempo dele, no and the momento right dele, opportunity. na oportunidade certa. And here's Joshua who found his purpose by following the man of God, Moses. E lá estava Josué que encontrou seu propósito seguindo o homem de Deus, Moisés. What I'm telling you today is God's got a purpose for your O life. que eu quero te falar hoje é que Deus tem um propósito para a sua vida. There's another man by the name of Peter. Há outro homem com o nome de Pedro. Jesus himself called Peter. O próprio Jesus chamou Pedro. After Jesus called Peter to come out and stop fishing for fish, but to be a fisher of men. Depois,
Depois que Jesus chamou Pedro para parar de ser um pescador de peixe e ser um pescador de homens, He said, you've been fishing for fish your whole life, but now you're going to start fishing for men. Jesus falou para ele: você já tem pescado por muito tempo, agora eu vou te fazer um pescador de homens. You see, Jesus actually called Peter to the plan. Na verdade, Jesus estava chamando Pedro para o plano. He called him to leave what he was doing Ele o chamou para deixar o que ele estava fazendo and to do something different. e fazer algo diferente. The fact is, God's got a plan for you. O fato é que Deus tem um plano para você. God spoke to Noah. Deus falou com Noé. Moses mentored Joshua. Moisés mentoreou Josué. Jesus called Peter. Jesus chamou Pedro. The fact is, God has a plan for you and you are a A man of verdade God. é que Deus tem um plano para você e você é o homem de Deus. When the time comes, Quando o tempo chegar, when your opportunity quando a arrives, sua oportunidade chegar, you've got to be listening. você tem que estar atento. You've got to shed the weight. Você tem que preparar o caminho, Get rid of the sin. deixar o pecado para trás. You got to be transformed by the Holy Spirit. Tem que ser transformado pelo Espírito Santo. And in God's time, E no tempo de Deus, you'll find your purpose. você vai encontrar o seu propósito. There was another man by the name of Paul. Há outro homem chamado Paulo. His name, first of all, was Saul. Primeiramente, o nome dele era Saulo. But you see, God struck Paul with a plan. Mas vocês veem que Deus encontrou Paulo com um plano. A man who had a life of sin. Um homem que tinha uma vida pecaminosa, He made fun of Christians, que caçoava dos cristãos, mocked them, caçoava deles, tormented them, os threw tormentava, them in prison. colocava-os na prisão. But you see, God struck him with a plan. Mas você viu que Deus o bateu com um plano, o derrubou com um plano. And after Paul got rid of the sin that's in his life, E depois que Paulo removeu todo o pecado da sua vida, he had an opportunity to listen to God. ele teve uma oportunidade para ouvir a Deus. But it was still his choice whether he would follow or not. Mas ainda era uma escolha dele se ele ia seguir ou não Jesus. And he did choose to follow him. E ele escolheu segui-lo. But you see, God called him to do something that nobody else had done. Vocês estão vendo, Jesus o chamou para fazer algo que ninguém queria fazer. God struck him with the opportunity to go and minister to the Gentiles. Deus encontrou ele e deu a ele a oportunidade de falar para os gentios. Think about how difficult that was. Pense sobre quão difícil era isso. He said, Paul, I'm calling you to go to nations that nobody else wants to go to. Ele falou: Paulo, eu estou te chamando para ir para nações que ninguém quer ir. Paul, I'm calling you to get in the boat and cross the water to minister to people. Paulo, eu estou te chamando para entrar no barco e atravessar a praia para ministrar para as pessoas. He said, Paul, I'm calling you to reach people that nobody else wants to reach. Paulo, eu estou te chamando para alcançar pessoas que ninguém quer alcançar. The religious people aren't concerned about the Gentiles. As pessoas religiosas não são preocupadas com os gentios. So Paul, I've called you to go to the Gentiles. Então, Paulo, eu estou te chamando para ir até os gentios. Paul, I've given you the plan and the purpose to go to the Gentiles. Paulo, eu estou te dando o plano e o propósito de ir até os You gentios. see, God does have a plan for your life. Vocês estão vendo? Deus tem um plano para você. You are a man of God. Você é um homem de Deus. You are a man that God has a purpose Você é um for. homem que Deus tem propósito. It doesn't mean it's going to be easy. Ele não quer dizer que vai ser fácil. It's not going to be times that you may want to quit. Vai ter tempos que você vai querer desistir. There'll be times that you think I can't do this. Vai ter tempos que você vai dizer: eu não consigo fazer isso. But I want to tell you, when you know God's purpose, Mas eu quero te dizer que quando você conhece o propósito de Deus, when you know God's plan, quando você conhece o plano de when you've Deus, been listening for His quando voice, você tem ouvido a voz dele, He will give you the power. Ele vai te dar o poder, He'll give you the Ele strength. vai te dar a força, He'll give you the presence of mind Ele vai te dar a presença dele to do what He's called you to do. para fazer o que você foi chamado para fazer. Some of you might say today, I don't know where to start. Alguns de vocês talvez estejam pensando: eu nem sei por onde começar. Pastor Eddie, you don't know my life. Pastor Ed, você nem conhece a minha vida. You don't know how I messed up yesterday. Você nem sabe como eu falhei ontem. You don't understand how difficult my life was last week. Você não entende como foi difícil a minha vida na semana passada. You don't know about the sin I committed last month. Você não sabe o pecado que eu cometi mês passado. I want to tell you, if you'll begin today and get rid of the distractions, Eu quero te falar que se você começar hoje a se livrar das distrações, if you'll get rid of the sin, se você se livrar do pecado, if you'll shed the weight, se você remover o peso if you'll allow God to transform e you today, permitir que Deus se transforme hoje, He has a purpose for you if you'll listen. Ele tem um propósito para você se você o ouvir. Some of you would say today, well, I can't do it.
Alguns de vocês falam, eu não consigo fazer isso. Philippians chapter 4 says, I can do all things through Christ Jesus. Philippians. Filipenses capítulo 4 fala que eu tudo posso através de Jesus. Amen? Amém? You can do it. Você pode fazer. I said you can do it. Eu disse, você pode fazer. You got to make up your mind to do it. You have to make up your mind to do Você it. tem que condicionar a sua mente a fazer isso. You got to decide in your own heart to do it. Você tem que decidir no seu próprio coração que você pode fazer You isso. are a man of God. Você é um homem de You are a Deus. man with a Você purpose. é um homem com God propósito. did call you. Deus sim te chamou. He needs you. Ele precisa de você. And He's got a purpose for your Ele life. tem um propósito para a sua vida. If you believe that, give Him a hand clap of praise. If you believe that, Se give Him você a hand acredita clap of nisso, dê praise. um brado de vitória. Today, I want you to know something. Hoje eu quero que vocês saibam de uma coisa. God has a plan for you. Deus tem um plano para você. Look at Jeremiah, the 29th chapter, makes a very bold statement. O livro de Jeremias 29 tem uma das frases mais famosas. It says, For I know the plans that I have for E you. diz, pois eu sei os planos que eu tenho para você. They're not for disaster, Eles não são para o desastre, but they are for a future. mas para um futuro, They're for a hope. por esperança. God knows the plans He has for you. Deus sabe os planos que Ele tem para você. You can't change what happened Você yesterday. não consegue mudar o que aconteceu ontem. You can't go back a week ago and fix what happened. Você não pode voltar a uma semana atrás e consertar o que aconteceu. But every man in this room, Mas cada homem aqui nesse lugar, you do have control of tomorrow. você tem o controle sobre o amanhã. Take control of your tomorrow. Tome o controle sobre o seu amanhã. Take control of what God's plan is for your life. Tome controle sobre quais são os planos de Deus para a sua vida. Today, as I close, I want to read one last scripture. Enquanto eu termino hoje, eu quero ler um último versículo. Philippians chapter 3, verse 12 through 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. E fala: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. You have not reached perfection, Você ainda não alcançou a perfeição, but you can press on. mas você pode pressionar. You can possess what God has for you. Você pode ter aquilo que Deus tem para você. You have not arrived, Você ainda não chegou lá, but you will arrive. mas você vai chegar. Your yesterday can't be fixed, O seu ontem não pode ser consertado, but your tomorrow has a future. mas o seu amanhã tem um futuro. I want to tell you, God's plan in your life is real. Eu quero falar para você que o plano de Deus para sua vida é real. And I press on toward the mark E eu insisto para o que eu tenho para of the alcançar. high calling of Jesus Christ O chamado de Jesus Cristo. and that heavenly prize that He has made for me. E o prêmio celestial que Ele preparou para mim. You are a man of God. Vocês são homens de You are a Deus. man of purpose. Vocês são homens com propósito. Stand on your feet and tell God, I'm willing, Lord, to go. Stand on your feet and Fique say, de Lord, pé I'm e willing. fala: Deus, eu quero ir. Stand on your feet and say, Lord, Fique I'm de pé e fala: willing to Deus, eu estou desejando ir. go. I'm willing, Lord. Eu estou desejando, Senhor. Today as we get ready to pray for you. We get ready to pray for you. Hoje, enquanto nós nos preparamos para orar por vocês, I know that there are some of you in this room eu sei que há alguns de vocês aqui nesse lugar, that there are distractions in your life today. que há distrações na sua vida hoje. I know that some of you in this room, Eu sei que há alguns de vocês aqui nesse lugar you've got some heavy weight on your shoulder today. têm pesos muito grandes nos seus ombros hoje. But I want to tell you, whom the Son sets free is free indeed. Mas eu quero dizer para você que aquele que o Filho libertou, de fato é livre. There are some of you in this room that you need to shed that sin. E há alguns de vocês aqui que
precisam remover aquele pecado. You might be in this room and you might need to get rid of an addiction that's been hidden from other people. Você está aqui nesse lugar e você tem que se livrar daquele vício que está escondido de outras pessoas. If you're going to find God's purpose, it has to begin there. Se você vai encontrar o propósito de Deus, tudo isso começa deixando essas coisas para trás. There are some of you in the room that you're weighted down with stress and anxiety and worry. Alguns de vocês aqui são estressados, ansiosos ou preocupados. I want you to know that God will set you free of that today. Eu quero te falar que Deus vai te libertar disso hoje. It begins with you. E isso começa com você. To allow God to transform you Permitir que Deus se transforme. by changing the way you think. Através da transformação da mente. My goal today is to change the way that you think. O meu objetivo hoje não é mudar a forma como você pensa. Because when you believe what God says about you Porque quando você acredita no que Deus fala sobre você, and not what other men say e about não you, sobre o que os outros homens falam sobre você, when you believe what the Word of God says about quando você you, acredita no que a palavra de Deus fala sobre você, rather than thinking about what you don't equal up to other people, ao invés de how you don't equal up to other people. pensar de como você não se iguala com as outras pessoas, When you believe what God says about you, quando você acredita no que Deus fala sobre você, that He does have a plan for your life, que Ele tem um plano para a sua vida, it changes everything. isso muda tudo. Whether you've noticed it tonight or not, whether you have noticed it tonight or not, Então, você tendo percebido ou não hoje à noite, I have told you 10 times, eu já te falei umas 10 vezes, you are a man of God. você é um homem de Deus. I told you 10 Eu já times, disse para você 10 vezes, you are a man of God's você purpose. é um homem com propósito. You see, you got to change the way you think. Tá vendo? Você precisa mudar a forma como você pensa. You got to believe what God says about Você tem you. que acreditar no que Deus fala sobre você. Don't worry about what other people think. Não se preocupe sobre o que as outras pessoas pensam. And most of all, don't worry about what the devil thinks about E you. para alguns de vocês, não se preocupem como o diabo pensa sobre When you você. believe what God says, Você tem que acreditar no que Deus fala. I am a child of the Most High God. Eu sou o filho do Deus Altíssimo. I am the head and not the tail. Eu sou o cabeça e não I am the child of the Most High God. Eu sou o filho do Deus Altíssimo. My Father created heaven and earth. Meu pai criou o céu e a terra. He says I'm a man of God. Ele fala que eu sou um homem de He Deus. told me He's got a purpose for me. Ele me falou que tem um propósito para mim. And today I'm going to find that purpose. E hoje eu quero encontrar esse propósito. From this conference forward, I will live in God's purpose. Dessa conferência em diante eu quero viver com o propósito de Deus. Today, as we begin to pray for you, Hoje, enquanto nós começamos a orar por vocês, you got to begin with those 3 things. você tem que começar com essas 3 coisas. Get rid of the distractions. Se livrar das distrações. Number 2, let God transform you. Número 2, deixar Deus transformar você. Number 3, listen to Número hear His 3, plan. ouça, entenda os planos dele. I believe God's speaking in this room today. Eu acredito que Deus está falando aqui hoje. Would you just bow your head with me for just a moment? Só curve sua cabeça. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Obrigado, Pai Celestial. Just settle your heart and settle your mind in Him right now. Coloque o seu coração e a sua mente nele agora. Father, we just settle our spirit in You right now. Deus, nós colocamos o nosso espírito em Ti agora. I want you to just listen quietly as I pray over you. Eu quero que você ouça bem atentamente enquanto eu oro sobre você. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, I speak against every sin and every addiction in this room. eu falo agora contra todo pecado e vício nesse lugar. Sin, you have no dominion over the men of God. Pecado, você não tem domínio sobre os homens de Deus. Weight, you will not distract me from my purpose. O peso não vai te distrair do propósito. I will submit myself to God to be transformed by Eu the vou Holy me Spirit. submeter a Deus para ser transformado. Father, I need transformation. Pai, eu preciso de transformação. Now, God, I pray that you'll help me to hear your voice, E Deus, me ajuda a ouvir a Tua voz. to listen quietly
para ouvir atentamente to what you have to say about me. para o que o Senhor tem para falar sobre mim. I receive your plan. Eu recebo, Deus, os teus planos. I see your purpose. Eu busco o teu propósito. Now, right where you're standing, with your head bowed for a moment, Enquanto você permanece de pé com sua cabeça curvada por um momento, there are some of you in this room that I'm going to ask you to be very bold. eu quero pedir que alguns de vocês sejam bem ousados essa noite. Some of you in this room, you've got some sin in your life that you need to let go of. Alguns de vocês aqui têm pecados que vocês precisam deixar para trás. Some sin tonight that you need forgiveness for. Alguns pecados que você talvez precise de perdão. And I want to tell you, He's here to forgive you. E eu quero te dizer, Ele está aqui para te perdoar. He's not here to keep you out of His blessing. Ele não está aqui para te manter de fora das suas bênçãos. There's not a man in this room that's here to point their finger at you. Não há nenhum homem aqui que vai apontar o dedo para você. But I want to tell you, the grace of God is sufficient for you in this Mas place. eu quero falar para você que a graça de Deus é real nesse lugar. There are some of you men in this room that you got heavy weight. Alguns de vocês aqui nesse lugar têm grandes pesos. Maybe not necessarily sin, but weight. Não necessariamente pecado, mas um peso. God's going to set you free tonight. Deus vai te libertar essa noite. You got to believe Him. Você precisa acreditar nele. Right now, here's what I'm going to ask you to do for those in that condition only. Agora, para aqueles que eu mencionei aqui, é o que eu vou pedir que vocês façam. If you've got sin or weight, Se você tem um pecado ou um peso, and you know you need to just give it to God, e você sabe que você precisa apenas entregar isso a Deus, submeter a Deus, I'm going to ask you to be the man of God right now. eu peço que você seja um homem de Deus agora. Step out of your seat and come right here to the front and let these men Saia pray do for seu you. assento e venha aqui para frente onde esses homens estão. In this moment, if you got sin, if you got weight, step out of your seat, come right here. Nesse momento, se você está em uma dessas duas opções, vem aqui e fica com esses Only homens. sin or weight, come right here. Apenas pecado ou peso, vem para frente. And when you get here, what you've got to do is confess it to God. E quando você chegar aqui, o que você precisa fazer é confessar a Deus. We're going to pray in just a moment for those that are already seeking God's plan. Nós vamos orar daqui a pouco para aqueles que já estão pedindo os planos de Deus. Right now, we need to pray for those that have sin and weight first. Mas agora nós precisamos orar por aqueles que têm pecado ou peso primeiro. Ask them to move on forward so the other men can get in here. Vocês podem vir mais para frente para que os outros homens cheguem também. Let's move on toward the front right here. Podem vir mais para frente aqui. Podem vir mais para frente. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Yo socorro la mama yo socorro. Yo socorro la mama. Yes, Lord. Father, we confess our sin to you today. Pai, nós confessamos os nossos pecados a Ti hoje à noite. Father, we confess our sins to you today. Nós confessamos a Ti, Senhor, nossos pecados. I know that your grace is sufficient for me. Eu sei que Tua graça é suficiente para mim. Lord, I'm asking that you'll forgive me today. Deus, eu peço que o Senhor me perdoe hoje. There's some addictions in my life, Lord, that I need to be set free of today. Há coisas na minha vida que eu preciso ser liberto hoje. Lord, I confess the sin of adultery today. Deus, eu confesso o pecado do adultério hoje. Lord, I confess the sin of lust today. Eu confesso o pecado da luxúria hoje. God, I confess the sin today of sexual perversion. Eu confesso o pecado da perversão sexual. Lord, I confess today the sin that is keeping me from you. Eu confesso o pecado que está me impedindo de ter mais de Ti. Father, in Jesus' name, I confess to you all of my sins. Pai, em nome de Jesus, eu confesso a Ti todos os meus pecados. That's it, just pour it out to Him. Pour your heart out to Him. Coloca o seu coração diante dele, derrama o seu coração diante dele. Pour your spirit out to Him. Coloca o seu coração, derrama o seu espírito diante dele. Jesus, I confess my sin. Jesus, eu confesso os meus pecados. Yes, Lord. Lord, I confess my sin. Senhor, eu confesso os meus pecados.
Your word says that you're faithful and just to forgive me when I ask. A sua palavra fala que o Senhor é fiel e justo para me perdoar quando eu pedir. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você é pastor aqui, está nesse congresso, nós queremos convidar você para orar aqui na frente também. Pastor Augusto, Thank you, Pastor Jesus. Júlio, os pastores que estão aqui. Estamos Yes, convocando Lord. você para ajudar na oração. Sim, Jesus. Suficiente é Thank you, Jesus. para mim Obrigado, com amor. Father God, we pray for forgiveness today. Pai, nós oramos por perdão hoje. Te louvar. Lord, the things that happened yesterday in my life, Deus, as coisas que aconteceram ontem na minha vida, the things that happened last week or last month, as coisas que aconteceram na semana passada ou no mês passado, I can't change. eu não consigo mudar. But from this day forward, I will never be the same. Mas eu estou vindo aqui na frente porque eu quero mudar. I confess my sin to you. Eu confesso os meus pecados a ti. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Nunca falhará.